Flamengo de 2026 encara o peso de ser o time a ser batido. Mais uma vez. Seja bem-vindo, torcedor. Eu me chamo Cristiano Oliveira, scout com formação pela PFSA, e neste canal a gente vai dar muitas opiniões a respeito de futebol, vamos fazer muitas análises, vou mostrar muita coisa sobre o meu conhecimento aqui pra você. Claro que sem tatiquei, sem palavra difícil, falando a tua linguagem, então já aproveita pra se inscrever no canal. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do Flamengo de 2026, que até aqui é um desastre, é um time completamente desconectado do seu próprio jogo, e do Flamengo, que foi avassalador no ano passado, sendo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, feito que o Flamengo já havia conseguido em 2019 com o Jorge Jesus. Eu vou comentar também sobre o Jorge Jesus. Mas antes, eu queria falar do Flamengo de 2026 e da necessidade que o Flamengo tem esse ano de se provar mais uma vez. Porque a gente precisa entender que dentro do contexto do futebol, fazer a mesma coisa por 2 anos consecutivos, ou ter um resultado, ou ter um desempenho que seja por 2 anos consecutivos, parecido, sequer parecido, é muito difícil. Então, o próprio Jorge Jesus lá atrás, quando treinava times europeus, os portugueses, amigos meus, diziam o seguinte: olha, as primeiras épocas do Jesus são ótimas, as segundas épocas deixam a desejar. Porque é muito natural que vários técnicos, não só o Jesus, não só o Felipe Luiz, tenham dificuldade para poder montar os elencos e fazer com que esse time produza o suficiente, tanto quanto foi no ano anterior. Por quê? Porque os adversários eles já começaram a estudar, os adversários já começaram a entender a forma de jogar, e principalmente se o time a ser batido, traz consigo toda uma carga, que também faz um peso enorme dentro dos jogadores do elenco do Flamengo. Os torcedores do Flamengo estão fazendo um paralelo muito grande com 2023, onde o Flamengo também não ganhou nada. O Flamengo ganha em 2022, ali a Libertadores, a Copa do Brasil com o Dorival, aí o Flamengo fica 23 e 24 sem ganhar nada, e aí passa para 2025 para ganhar novamente a Libertadores e o Brasileiro, como foi em 2019. Então os adversários, eles já estão ligados, eles já estão esquematizando mais como o modelo de jogo do Flamengo funciona. Quais jogadores que recebem as bolas, como você pressiona, quando você sai da zona de pressão, em que momento você engatilha uma pressão, que jogadores você deve marcar, que jogadores você deve deixar livres, como você deve fazer a pressão, se é uma pressão é um pouco de pressing, né, que é aquilo que sobe todo mundo, ou você vai subir um jogador ou outro. Até isso é delimitado já dos adversários, aí o analista da oposição, né, tem uma pessoa dentro de todo o time, sendo analista da oposição, ou seja, esse cara vai analisar o adversário. Esses profissionais, eles estudam muito. E eles conseguem estudar e pegar vários jogos, e já tem plataformas com vários jogos, e fazer uma análise bem correta, bem próxima daquilo que vai ser feito, porque a análise de futebol não se engane, tá? Ela é feita de padrões. E o time do Flamengo tem muitos padrões bons e padrões ruins. E neste ano, de 26, o Flamengo tem apresentado muitos padrões ruins, muitos padrões que deixam a desejar. Por exemplo, vou citar aqui alguns casos, as falhas do Rossi. É um goleiro que deixa a desejar muitas vezes em saídas de bola. Já aconteceu, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, já aconteceu na Copa do Brasil, já aconteceu no Campeonato Mundial. A final contra o PSG, por exemplo, né? A bola até foi anulada, mas foi uma falha bizonha. As saídas de bola, por exemplo, do Flamengo, a saída de bola, saída de 3, saída lagopiana. Ela também é uma saída que está considerada uma saída manjada. O Felipe Luiz gosta de conduzir, de atrair para libertar. É verdade, o Rossi faz isso muito bem, a identificação do Flamengo do homem livre é muito boa. O modelo do Felipe funciona muito bem dentro de certos parâmetros. Mas de outros não funciona. Por quê? Porque alguns jogadores não conseguem se libertar dessa zona de pressão. Então você tem jogadores diferentes fazendo a mesma posição algumas vezes, ou fazendo a mesma posição em funções diferentes, e a qualidade não é igual. Por exemplo, ninguém sai a bola no Flamengo como o Jorginho sai. Ninguém sai a bola no Flamengo, ninguém se liberta da zona de pressão do Flamengo como o Jorginho faz. O Jorginho é um mestre em fazer isso, desde os tempos de Europa. Então, eu veio pro Brasil e eu apontava que era uma característica singular do Jorginho, né? E o Flamengo não tem um jogador que faça isso tão bem quanto o Jorginho. Tem outros que fazem bem, mas não tão bem quanto ele. O Flamengo tem ali nos seus jogadores de lado, nos pontas, que na verdade são pontas meias, né? Então Samuel Lino, Cascal, que cai por ali também, Cebolinha e outros. Jogadores que ficam muito marcados, porque quando recebem a bola, a marcação já dobra. Mas é só uma falha do Samuel Lino? É só uma falha do Cebolinha? É só uma falha do Cascal? Não. Porque quando mesmo o erro acontece com vários jogadores, quer dizer que o técnico não está conseguindo observar alguma coisa que está acontecendo, que está padronizado, e os adversários já entenderam, os adversários já masterizaram, e portanto já estão conseguindo marcar. E perder a bola em zonas perigosas, em zonas de pressão, é muito complexo. Os jogadores de ponta talvez percam a bola, porque são atacantes e são jogadores que são muito incisivos, e que não gerem tanta pressão em determinados momentos. Mas mesmo não pode se dizer de jogadores de meio de campo, quando perdem a bola. E os jogadores adversários também conseguem entender isso, como eu disse lá atrás, eles já conseguem entender onde tem que ser o gatilho de pressão, onde, quando e em quem tem que ser o gatilho de pressão. Né? O time do Flamengo, por exemplo, é um time que está descoordenado na hora de pressionar. Salta a pressão e aí o que acontece? Ele não consegue roubar a bola do adversário, ou em alguns momentos, alguns jogadores, eles não conseguem saltar. Então salta o Bruno Henrique, ou salta o Pedro, mas o Arrascaeta eles não conseguem saltar. É físico, não é? Não estou fazendo crítica ao Arrascaeta não, tá? Só estou fazendo aqui uma descrição do que eu tenho visto, tá? E aí a gente pode ficar aqui falando de diversos jogadores que também não fazem isso, tá? Há uma necessidade, por exemplo, do Flamengo chegar muito próximo do gol da baliza para poder rematar. Também uma coisa que o Flamengo traz de muitos anos. Né? E enquanto o Lanús, por exemplo, o Flamengo foi um time que chegava próximo da baliza do Narra Lossada. Bom goleiro do Narra Lossada, né? Mas não fazia a definição. E é uma questão que o Felipe Luiz já foi apontado lá atrás, e ele dizia, é característica do jogador, etc. Mas o técnico também precisa falar para o jogador bater pro gol. Né? Então, esse preciosismo que o Flamengo tem faz com que o torcedor fique irritado e com razão. Porque o Flamengo, por exemplo, contra o Lanús, precisava do resultado. E até chegou a vencer o jogo em algum momento, mas depois tomou a virada, tomou a remontada. Então são coisas no Flamengo, as cobranças elas estão acontecendo, os torcedores, sobretudo os torcedores organizados, estão fazendo as cobranças, o BAP está fazendo as cobranças internamente, e a situação pro Felipe é cada vez mais difícil. Porque eu não vejo hoje método, jeito do Felipe reverter esse jogo. Não estou querendo a demissão do Felipe, não torço para isso, nem pedirei. Esse canal novo você não verá. Lá no Mundo na Bola, onde eu participava com o meu amigo Fabrício Kika, você também não via. Nem eu e o Fabrício pedir demissão de técnico, tá? E também não vou ver aqui. Mas o ponto é, está se tornando cada vez mais insustentável a situação do Felipe Luiz. Eu não vejo hoje, dentro do arcabouço, dentro do escopo do Felipe Luiz, capacidade de mudar o jogo, capacidade de mudar o panorama do Flamengo. Que cá entre nós, até um técnico mais experiente, mais cancha, mais rodado, teria dificuldade. Porque o Flamengo é uma verdadeira máquina de moer jogadores e treinadores, principalmente treinadores. Né? Então, o que a gente acompanha, o cenário que se apresenta é esse. Vem cada vez mais à tona a incapacidade ou a inabilidade, a inaptidão, como queremos chamar, do Felipe de fazer o Flamengo jogar diferente. E aí nem estou falando do Flamengo produzir. Eventualmente o Flamengo vai ganhar no jogo outro e vai jogar bem. Estou dizendo do Flamengo conseguir produzir bem para vencer com constância. E isso, claro, em campeonatos como o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas o ano todo, né? Um campeonato como a Libertadores, que é uma competição altamente traiçoeira, que eu digo que o Flamengo já foi eliminado várias vezes de forma vexatória, conta muito, tá? Isso conta muito. Eu não vejo forma do Felipe Luiz reverter isso hoje. E aí fica cada vez mais nebulosa a situação do técnico, do jovem técnico
no clube de regatas do Flamengo. Eu gosto do trabalho do Felipe, mas eu acho que deu uma estagnada. Acho que bateu no teto. E você, o que acha? Aproveita para deixar nos comentários a sua opinião. Não deixe de se inscrever nesse canal. Aproveita para hypar o vídeo se estiver já disponível. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.